do sono são filho do mesmo pai, mas só que Muito boa tarde a todos, daqui o vosso bom General G, bem-vindos ao meu canal da Zona para o Mundo. E eu vim aqui hoje falar de um acontecimento que está a marcar, que está a abanar, a mexer com as redes sociais, que é o caso da morte do cantor do Kuduro na grelha dos Lambas, o Naná. Antes de mais, quero deixar aqui umas pésames e as minhas condolências à família, mulher e filhos, e dizer que realmente o Naná foi uma figura que representava o povo angolano e que representa, mesmo depois da sua passagem, ele representa. E alguns factos que eu considero relevantes em relação a esse assunto, que eu queria partilhar com vocês. Nomeadamente algumas afirmações prévias e pós programa do Fly Squad com o Naná e pós a morte do Na Grelha. Eu não quero aqui tomar partidos nenhuns, não quero aqui de todo tomar partidos nenhuns, mas que essa morte do Na Grelha foi estranha, esquisita e, poderia dizer assim, fora de tempo. Foi. E é nesse sentido que eu quero refletir com vocês alguns pontos que eu vou passar aqui primeiro em áudio para vocês ouvirem e depois vamos falar um pouco sobre cada uma dessas questões. Tá bem? Então a primeira questão aqui é a entrevista do Naná no Fly Podcast. Ok? Pelo que eu soube e pelo que muita gente diz, o Fly após essa entrevista ganhou muitos patrocínios ou ganhou grandes patrocínios que podem vir ou que já mudaram a estrutura do programa dele. E há pessoas também que dizem que posteriormente a isso o Na Grelha já teria sido de alguma forma envenenado ou de alguma forma prejudicado para que dias mais tarde, meses mais tarde, tempo mais tarde viesse ao óbito. Vamos começar pela primeira filmagem, pelo primeiro áudio. Tem como dar jeito para falar de mim. Tu achas que o ex-presidente... Já tiveste contato com ele? Tipo assim... Eu preferia esquecer. Vamos pôr no off. Ah, ok. Queres saber se eu já tive contato? Direto com o ex-presidente. Pô, é complicado. Vê, às vezes eu não gosto de afetar as pessoas. Então, Ouçam a primeira resposta do Naná. Às vezes eu não gosto de afetar as pessoas. estou diretamente contigo. Yeah. Você tem o pau da Chise? Pau? Power. Power. Mas em que aspecto? Em tudo, da Isabel. Não? O telefone que está aqui a gravar é o Unitel. Nós somos patrocinados pela Unitel também. Quer entender já? Uhum. Como é que você me faz uma pergunta dessa? Uma pergunta normal. Normal que também não se responda à toa. Normal que também não se responde à toa. Ouçam as respostas que o Naná está a dar. E muito sabiamente, ele está a responder muito sabiamente. Embora com o linguajar, que é o linguajar do Naná, que é de street, que é de bairro, que é do nosso Sambila mesmo, que é do gueto mesmo, mas ele tem respostas muito inteligentes e muito coerentes para a situação política atual em Angola. Continuar. Você me perguntou o quê? Se já estiveste com o ex-presidente. O primeiro? O último. Calma, vou te explicar. O primeiro, não queres saber? Aham. O primeiro? O segundo? Chama-se quê? O Zedu? O primeiro? Neto? Neto. Não, fala bem, você tem que ter respeito das pessoas. Não. Não faz isso. Não, Na Grelha, calma, não.
Na grelha é bom, mano. Rest in peace, Monaná. Rest in peace, bro. Que Deus tenha a tua alma, mano. Que Deus tenha a tua alma, bro. Saúde a tua família. Epá, love you, bro. Vamos. Neto da tua idade. Não, na grelha, calma. Não. Na grelha. Como o Monaná não tem, forget about Vamos ter it. calma, velho. Você Não. disse vocês? Não, mas não desse jeito. Estás aqui, Oh, na grelha, estás comigo, relaxa, não. O Fly sentiu hostilidade. O Fly está a sentir que a pergunta que ele fez não é a pergunta mais correta para o Naná responder. Ele já está a sentir isso. Mas ele mesmo assim está a tentar aqui manusear a coisa para que o Naná consiga responder aquilo que ele realmente quer saber. Não, assim não. Muito frontal. Não, assim não. Isto não é frontalidade, assim não. Não é frontalidade, assim não. Tá bem, Yeah? mas- Relax, velho. Relax. Quando você me diz uma coisa... São perguntas simples, não tens que levar numa perspectiva diferente. Não, calma. Porque assim eu também. Existe Vê, pergunta. entendo um detalhe. Tu tens uma postura, Yeah. eu tenho outra. Yeah. Aqui a minha posição é te respeitar. Yeah. Percebes? Não, nem Quando eu- tudo. Você não está a fazer isso. Quando você me faz uma pergunta que não é o teu game, Quando tu me fazes uma pergunta que não é o teu game, esta pergunta não é do game do Fly Squad. Não é uma pergunta por na grelha responder ao Fly Squad. Ok? Vamos continuar. você quer me meter entre a espada e a parede com os outros. Quem são os outros que podem pôr o Naná, ou que o Naná pode pôr entre a espada e a parede a falar em relação ao ex-presidente da República de Angola? Quem seriam esses outros? Porque quando eu sair daqui já não será você. Será a pessoa que eu vou me meter entre a espada e as paredes. Ouviram? Porque quando eu sair daqui, já não vai ser tu. Vai ser a pessoa da qual eu vou pôr entre a espada e a parede. Ouçam as respostas que o Naná está a dar. Mesmo sem saber, peço desculpa, o que poderia vir a acontecer. Quer dizer, ele sabia que esse tipo de perguntas não se fazem. Ele sabia disso. E ele está a responder de uma forma muito inteligente, na minha opinião. Isto está a explicar ao Fly Squad o porquê que ele não quer falar sobre o Presidente da República, o antigo Presidente da República Angolana. Mas o Fly insiste e continua. Está a me falar se eu tive com um ex-presidente. Porra, você não vai me fazer isso. Você sabendo que eu sou. Tu não vais me fazer isso sabendo quem eu sou. Dicas do Naná. Isso tudo só em relação a uma pergunta sobre o ex-presidente da República Angolana. Atenção. Eu não sou do tempo do J-Lo. Então você tem que saber o que você está me perguntar. Então quando você me pergunta uma coisa que me afeta, eu tenho que te responder para te afetar. Mas isso te afeta. Você está me perguntando se sou do tempo do ex-presidente. Você no tempo do ex-presidente, você fazia essa brincadeira. Qual brincadeira? Esse programa. O que é que tem de errado? O programa no tempo do ex-presidente? Não, que nem É um programa. todos angolanos. Calma aí. Calma aí, Calma, bro. vamos pôr o ponto naquilo que você sabe. Vê, a não ser que você acha que hoje em dia você é apoiado só pelo o presidente atual. Se o teu problema é falar do país, do momento em que se vive, vamos falar do presidente em que está no ativo. Agora, quando você me pergunta do ex-presidente, você quer que eu te responda o quê? Mas tu percebeste a pergunta? Oh, também criança, só estou mais velho, criança também não sou. Agora você, se acha que eu não percebi a pergunta, faz novamente. Vou-te explicar uma coisa na grelha. Repara aqui um detalhe. Vamos ouvir já o desenvolvimento, o desenrolar, o raciocínio do Fly. Vamos chegar lá. Tu és um artista, ídolo. E durante o teu trajeto, você fez shows para muita gente. Mas não mete o presidente. Deixa-me concluir. Não, Na grelha, eu na não- grelha, na grelha. Não, bem, nós estamos num programa. Num Posso debate. concluir? Posso concluir? Não Queres debate. concluir, Não, meu? não debate, é uma conversa. Quer mesmo concluir, queres continuar a errar? Devo concluir na Queres grelha. continuar a errar? Tá bem, estou a te perguntar, queres continuar a errar? Não, tu é que estás a errar. Não, eu. Mantenha calma. Deixa Não, eu não, passar. não, Posso não, passar não. a minha visão? Posso passar a minha visão? Não, não. Posso passar a minha visão? Está a ver? Posso passar a minha visão? Estava o teu padrinho. Pode ser mais do que o teu pai.
Então você, quando está falando, Estás a ver o teu padrinho? Pode ser mais que o teu pai. com alguém que é o teu pai, nunca fala do teu padrinho que foi alguém para a tua vida, não faz isso. Calma, relaxa, tu não estás a perceber o contexto na grelha. É Eu só... me explico. Repara, entende? Só para tu perceberes aqui o meu ponto de vista sobre essa pergunta. É uma coisa muito simples. Quando tu és um artista, tu és admirado por várias pessoas. E nessa admiração, tu vais circulando, fazendo shows por vários lugares. E no fazer show, essa admiração faz com que essas pessoas queiram ter contacto contigo. Há pessoas que nós respeitamos e muitas delas são líderes em empresas, famílias. Em algum momento temos um contacto mínimo que seja. E isto aqui, de certa forma, às vezes relatar para os fãs, não, olha, tive com... Tu fizeste menção aqui há pouco, por exemplo, sobre o Bento Cangama. Oh, como é que é o velho? Como é que é o mais velho, por exemplo? É na tentativa de dar aqui um lado amigável do contacto que existe. Não há nada... De fazer agora Não há nada... Espera, não há nada além disso. Espera, não sei em que perspectiva tu levaste. Atenção, foi uma pergunta normal, com base na tua... Não. Pela tua pergunta não foi positiva. Foi uma pergunta que você quis. Até você, se não quiseres que eu falo, só vou te fazer assim um sinal. Não, podes falar. E você sabe, não, Mas não, estás a fazer confusão com as coisas. Tu não podes concluir por mim. Eu estou a te passar aqui a minha Eu visão. não sou obrigado a responder o que você quer o que eu respondo. Eu não te obriguei, Negrelha. Não, você está me falar do ex-presidente. Vê, eu não sou candidato à presidência. Você Eu está não sou, igual. Olha a resposta que o Nagrelha está a dar. Isso depois, toda esta entrevista vai para os vídeos que eu vou vos pôr a seguir, os áudios que eu vos vou pôr a seguir, ok? Porque tudo isso que o Nagrelha está a dizer tem um seguimento posterior a essa entrevista. Ouçam. Longe. Não. Você está bem longe. Você é quem Vê, foi. Deixa eu te explicar uma coisa, Nagrelha. Analisa. Vê. Não, espera. Ah. O nosso caráter cá no programa, Fechar o Nagrelha. programa? Até podemos Não, fechar. não Não, tem escuta. não. O nosso caráter cá no programa, Nagrelha, entende? O nosso caráter cá no programa nunca é assuntos políticos, Nagrelha. Nós não fizemos isso. Quando ele entrou, Nós falamos com pessoas. Não entendeste? Você não entendeu, Nagrelha. Tá. Nós nunca vamos pela política. Tu estás a falar... Vou pedir desculpa, minha mulher me disse, eu não entendi. Vou tentar te ouvir novamente. Tá bom. Sabes... Viemos aqui para quê? Estava bem fixe até agora. Agora, o que é que ele fez ele falar do Zedu? Não te falou nada de mal, só perguntou se já tivesse Não visto fala do também. Zedu! Tá problema? Qual é o problema? Como então? Bom, pessoal, este foi um bocado de entrevista do Naná no programa, no podcast do Fly. Como vocês puderam ver, que eu fui fazendo várias pausas, há aqui uma pequena malícia na pergunta do Fly e há uma grande esperteza do Nagrelha em perceber essa malícia na pergunta do Fly. Ok? E na minha opinião foi aqui onde começa o declínio do Nagrelha. É aqui onde começa o declínio do Nagrelha, porque ele acabou por, mesmo não dizer, tomar uma posição favorável ao antigo Presidente da República. Ok? E isso, politicamente, culturalmente, sendo o Naná quem era, na sociedade angolana, era muito perigoso para o governo atual. Mas vamos chegar lá com o tempo. Depois desta entrevista, a José dos Santos, uma das filhas do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, veio ao público também dizer alguma coisa. E veio nos alertar sobre o perigo que foi a entrevista do Naná. Vamos ouvir a tradução, que eu consegui uma tradução brasileira. Peço desculpa, mas é aquilo que eu consegui encontrar para vos poder mostrar e seguir o meu raciocínio avante. Bora lá. Vamos ouvir a filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, José dos Santos, sobre a entrevista do Nagrelha no Fly Podcast. Nagrelha disse em entrevista ao Fly Squad, não fala do Zedu, e parou o país com esta frase, que de tão viral virou um movimento nacional com direito a t-shirts. Perceberam o perigo? Perceberam o perigo? Não fala do Zedu, virou um movimento nacional. Nacional, ou seja, um pouco contra o governo atual. Chapéus, canecas e chinelos com este slogan. Isso criou embaraços ao regime do presidente João Lourenço e seu partido.
Se o Naná morrer, o M leva a culpa e perde as eleições. Se o Naná morrer, o M leva a culpa e perde as eleições. Tizé dos Santos. Então, se o raciocínio da Tizé dos Santos estiver certo, o Naná foi basicamente poupado até o pós-eleições, não é? Foi poupado, teve aqui no hospital em Portugal, não é? Foi poupado até posterior às eleições, para que durante as eleições ele não fosse visto como uma eliminação política. Ok? Vamos continuar. Eles que não tenham a tentação de ir lá finalizar o miúdo, porque o barulho da juventude ia ser grande que o regime iria cair. Melhor salvarem a vida do rapaz e deixarem fazer a desintoxicação, que o senhor Bento Cangamba confessou em vídeo ter impedido, claramente porque querem na grelha cantar nos comícios do MPLA mesmo doente. Hasta. Na grelha estamos de olho. Hashtag na grelha estamos de olho. Estas foram as palavras da Tizé dos Santos num tweet que ela pôs, penso eu, não sei se foi no Twitter, se foi no Instagram, onde é que ela pôs isso, mas foi as palavras dela para refletir a conversa do Naná no programa, no podcast do Fly. Ok? Proximamente a isso, o Naná adoece. Ok? Proximamente a isso, o Naná adoece e falece vítima de cancro. Vítima de cancro. Vocês vão dizer, não, o Naná fumava muito, o Naná tinha dependências químicas, o Naná tinha todos os problemas pessoais da vida dele que ele devia ter, como qualquer ser humano tem. Um deles era dependências químicas. Então é normal que ele pudesse morrer por causa disso. Portanto, faz sentido. Ok? O que não faz sentido para mim é ser testemunhos que vamos continuar a ouvir. Ok? Vamos agora para um outro que foi um mano ativista, penso que está em Inglaterra, o Kota Kasumuna, que tem se manifestado bastante sobre a morte do Nagrelha. E o que ele disse impactou mais ainda a minha reflexão sobre o real motivo da morte do Nagrelha. Terá sido natural ou terá sido uma coisa induzida? Vamos ouvir o Kota Kasumuna. A UESA só ficou a saber que foi usada ontem. A minha fonte me descreveu. A UESA só ficou a saber que foi manipulada para a morte do marido dela ontem. Nagrelha lhe envenenaram, vos falei. Nagrelha, 2 dias depois, o Nagrelha sai, depois do próximo, 2 dias depois, o Nagrelha sai. Naqueles 2 dias, o Nagrelha foi envenenado. O Nagrelha recebe uma mensagem, uma chamada a lhe dizer: Nagrelha não pode estar em contato com o público. Nagrelha não pode estar em contato com o público. O Nagrelha, quando foi em Portugal, e aí por ocultaram a informação, porque as merdas já estavam a desenvolver no Nagrelha. Então, quando eles chegam lá em Portugal, Portugal sabia que eles não queriam ter a responsabilidade da morte do Nagrelha. Evacuaram o corpo de volta porque os órgãos do Nagrelha já estavam deteriorizados. Aquela senhora que apareceu ontem para dar aquela conferência de imprensa leu o relatório que lhe deram pela lei. Mesmo ela, consegues ver na cara dela, vai analisar o vídeo dela, a linguagem corporal dela. Mesmo ela está com medo, não está conseguindo falar com propriedade, porque ela sabe, está lá no relatório que lhe foi dito para ler. Vocês me falaram assim, todo o que está diretamente com a cultura, vocês deveriam boicotar o evento da FENACULT. Todos estão me falando que a Sumuna puxa na agenda da FENACULT. Nós não podemos ir lá ter. O Nagrelha foi assassinado, todos nós sabemos disso. Nagrelha, que a Sumuna está aqui, informações todas que aconteceu com o Nagrelha. Acusações graves por parte do Kota Kasumuna. São acusações graves. E se o Kota está a falar com esta propriedade, se o Kota está a falar com esta certeza, algum fundo de verdade ou algum tipo de conhecimento mais aprofundado o Kota tem, o Kota sabe. Assim como a Tizé dos Santos. Assim como o próprio Fly, que aquelas perguntas, na minha opinião, não foram perguntas inocentes. Se posso me explicar assim. Não foram perguntas inocentes. Aquelas perguntas tinham maldade
E o Nagrelha deu conta disso, e por causa dele ter dado conta disso e não ter respondido o que se queria ter ouvido, que seria provavelmente, não, eu estou do governo atual, ou o que for, algo assim do género, favorável ao governo atual, tudo começou aí. E o Kota Kassumuna está a falar coisas de gravidade política enorme. Bum, 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 bum. Nagrelha foi assassinado 2 dias depois. A Tizé foi informada de dentro. A Tizé, 2 dias depois, quando Nagrelha fez a declaração, A Tizé foi informada da parte de dentro. A Tizé, o vídeo que eu vos mostrei há pouco sobre a Tizé, ela já tinha ouvido algum zum nas partes internas lá do partido atual, do governo atual. Ok? da agenda que querem assassinar o Nagrelha. Ouviram? Isto são palavras de alguém e de pessoas que estão muito ligadas ao que é a realidade política angolana, ao que é a forma como o governo angolano trata os que porventura poderiam ser uma ameaça ou não para o seu governo, para o seu poder. E para terminar isto, que depois vou-vos dar a minha opinião particular em relação a isto, mas em relação, para terminar este vídeo aqui sobre o real motivo da morte do Naná, que eu não estou a dizer que foi cancro ou que foi assassinato, não estou a dizer nada disso, mas estou desconfiado sobre o real motivo da morte do Naná. Não é um motivo que, até tendo em conta que o Naná era uma estrela, era uma vedeta e pertencia ao partido atual, ao governo atual, aliás, tendo em conta que o Nagrelha tinha algumas possibilidades financeiras, não tantas como os grandes líderes do país poderão ter, mas claro que o Nagrelha ia acompanhar a sua saúde, claro que o Nagrelha não ia esperar que o governo angolano pagasse o tratamento dele. Ele é um homem, ele é um cidadão, ele primeiramente tem mulher e filhos e família, ele tem que estar de saúde para cuidar dos filhos, ele tem que estar de saúde para cuidar da mulher, ele tem que estar de saúde para cuidar da família, ele tem que estar de saúde para subir ao palco e te animar a ti, te pôr a ti, tu a dançar, tu e a tua família a dançar, ele tem que estar de saúde. Então eu acredito que o Nagrelha, previamente, por ele mesmo, por ação, ele próprio poderia estar à procura já de tratamentos sobre isso, poderia já estar a ser acompanhado sobre isso. Não seria assim de repentemente que o Nagrelha de repente ia apanhar cancro, o governo de Angola ia mandar o gajo para Portugal, de Portugal não sei para onde para Angola, para depois o homem morrer assim. Ok? Então, para terminar aqui o meu raciocínio sobre a morte do Nagrelha e pensar com vocês o que é que se passou, vou pôr aqui um último testemunho de um cota que se chama Abdul Ferraz. Ok? E ele, melhor que ninguém até o momento, ele melhor que ninguém consegue explicar, consegue transmitir o porquê que o Nagrelha pode não ter morrido de causas naturais. Para mim foi a melhor explicação até agora. O Naná realmente pode não ter morrido de causas naturais. Se a mulher sabia, olha, o Kota Kassumuna diz que não sabia, mas que veio saber já era tarde. Se a família sabia, a família podia provavelmente desconfiar, mas também já era tarde. Se a Tizé sabia e falou sobre isso. E agora o Kota Kassumuna está a enfatizar exatamente todos estes pontos que eu vim aqui falar com vocês. E por último, vou-vos mostrar aqui o Kota Abdul Ferraz, que ele faz exatamente a melhor explicação, que ele dá a melhor explicação para o caso do Nagrelha não ter morrido de causas naturais. Esta é a melhor explicação e é aquilo que me fez realmente pensar que onde há fumo, há fogo, mano. Vamos ouvir o Kota. Os cantores, quando eles quiserem, eles próprios se fazem presidentes e eles próprios podem vir a ser os governadores. O Nagrelha, se lhe deixassem viver, primeiro, não era possível pensar o funeral de Eduardo. Desculpa lá, pessoal, fui aqui interrompido, tive que parar um pouco, mas como eu estava a dizer, vamos agora mostrar o testemunho do Kota Abdul Ferraz, que ele afirma, que ele dá a melhor explicação para mim sobre o real motivo do falecimento do Naná. Se quiserem, eles próprios se fazem presidentes e eles próprios podem vir a ser os governadores. O Nagrelha,
se lhe deixassem viver, primeiro, não era possível pensar o funeral de Eduardo Santos sem tirar de cena alguns angolanos que foram abatidos nesse intervalo de tempo. E na grelha foi esse que foi mobilizado, esperando as eleições passar para não ter mais dinheiro para lhe assistir. Ou seja, demanda de volta para Angola, agora já pode morrer. O Cota Abdul Ferraz. O Cota Abdul Ferraz está a fazer essas afirmações. Mas ele, em sã consciência, com alguém lhe assessorando, ele não é qualquer angolano que ia concorrer com ele às eleições para governador de Luanda e pudesse ganhar na grelha pela popularidade, porque democracia é popularidade, não necessariamente competência. E a popularidade na grelha é perigoso para o MPLA. O MPLA não gostava daquela popularidade. Está igual como o governo da Jamaica. O que é que a Jamaica tem a ver com a grelha, meu povo? O que é que o governo da Jamaica tem a ver com o governo angolano, meu povo? Lembram-se de alguém na Jamaica que poderia trazer este incômodo político como na grelha poderia trazer ao Partido de Angola? Lembram-se de alguém que tinha uma grande visibilidade a nível mundial e que poderia afetar os interesses políticos da Jamaica? Não se lembram? Eu lembro-me. E acredito que o Cota vai dizer. Ouçam o que o Cota vai dizer. Porque se o Cota falou da Jamaica, é porque o Cota sabe o que vai dizer. Temia a popularidade de Bob Marley. É igual. Bob Marley. Se Bob Marley não viesse a óbito, ele podia vir a ser o presidente da Jamaica. Não é o caso de Nagrelha, mas o Nagrelha, se alguém quisesse aproveitar os votos de Nagrelha para chegar a presidente, Nagrelha entraria na mesma chapa como candidato a governador de Luanda e você ponha você próprio como candidato a presidente da República. Logo, as pessoas que votariam na grelha iam acabar também votar no presidente da mesma chapa e que ia resultar em conseguir muitos votos de Luanda que seriam para na grelha, iriam para aquele candidato. Então, essa fama de Nagrelha passou a ser perigosa para o MPLA diante do perfil dele de coerência. Ele passou a ser um indivíduo que não daria para manipular. Quando ele vem a público e diz que não pode falar mal de Eduardo Santos, não é qualquer homem que no tempo de João Lourenço teria tal coragem. Homens muito próximos a Eduardo Santos lhe abandonaram, não podiam nem sequer ele visitar, nem lhe ligar, com medo. E um jovem músico dizia que ele não podia, hipótese nenhuma, falar mal de um homem que lhe servira. E isso não estava a falar em confidência, estava a falar num meio de comunicação a vir ser público. Então, isso que foi a causa-morte na grelha. A coerência. E nós temos que defender que o nosso país, as pessoas não podem ser mortas por projetos macabros. Não podem. A democracia do qual estou a defender não é um Estado assassino, não é um Estado algoz, não. Aqueles psicopatas que estão dentro do M vão ter que procurar não sei aonde para matar a pessoa. O governo do qual eu quero vir a ser presidente não é um governo que assassina angolanos. Não terá motivo para isso. Mas, chefe, ele tem muita popularidade. Que tenha. Chefe, ele vai ganhar as próximas eleições. Que ganhe. Porque a vida é assim, a vida é um ciclo. Hoje és tu, amanhã sou eu. A vida é um ciclo. Os novos entram, ficam velhos, têm que dar lugar outra vez a outros novos. E é assim que funciona. A vida é assim. Hoje estou eu aqui, amanhã vou dar lugar a outro, e outro vai dar lugar a outro, e outro vai dar lugar a outro. Eu não posso querer perpetuar para sempre o meu poder político e fazendo e cometendo atrocidades contra o meu próprio povo para poder garantir a execução da minha demanda política. Não pode ser assim. Não, a política não pode continuar a ser perigo. As pessoas que me são queridas, as pessoas que me desejam bem, me ligam e dizem que a minha vida assim não vai longe. Mas eu gostaria que os próximos angolanos a viverem nesse país pudessem falar mais do que eu estou a falar, descansar e comer em qualquer lugar, dormir em qualquer lugar, sem que as suas vidas venham estar em perigo. Porque nós temos que deixar um legado que não seja esse do MPLA de assassinar pessoas por pensar diferente e por defender a verdade. Nós temos que assegurar que essa nação não tenha um Estado, um governo que assassina, que mata, que usa venenos militares, venenos de altíssima periculosidade, que chance de você sobreviver é zero.
ele te envenena, você tem no máximo 3 anos de vida. Nós que estamos aqui a falar para as eleições daqui a 5 anos, a chance de eu chegar daqui a 5 anos é só pela mão de Deus. E vocês... Ouviram o que eu estou a dizer? As chances de eu chegar até lá, daqui a 5 anos, só se for Deus. Porque se for pela mão do homem, se for pelo governo em si, o homem não chega a lado nenhum. Ou fica quietinho no canto dele, ou então vai fazer companhia a muitos que já lá foram. Vocês que me escutam têm que compreender isso. A coragem, a pátria está sendo mais sedutora que o medo de morrer. Por isso que eu venho falar. Eu estou perdendo o medo dos maus hábitos de assassinar as pessoas. Pela pátria, a pátria me está a seduzir. A pátria me está a convidar que eu a defenda incondicionalmente. Então, o país que nós temos que ter, o país a ser dos nossos netos, não pode ser um país que o veneno anda na mão de agentes de inteligência para bater pessoas que simplesmente pensam diferentes. Que simplesmente são a favor, respeitam um ex-presidente. Isso não pode ser causa para o serviço de inteligência de um país intervir. O serviço de inteligência vai intervir quando alguém estiver arquitetando um golpe de Estado. Alguém que vai conspirar contra a segurança de Estado. Desejar ser presidente não é conspirar contra a segurança de Estado. E o Naná disse na entrevista dele do Fly Podcast que ele nem tinha pretensões de ser presidente ou de candidatar a um cargo político. Portanto, esta comparação que o Cota Abdul faz também é certa, mas lembrando só que o Naná no programa disse que não tinha qualquer ambições políticas. Mas o que o Cota Abdul diz no início é verdade, é que tendo o Naná a popularidade que ele tinha, ele poderia facilmente atingir cargos políticos e pôr outras pessoas a exercer cargos políticos que fossem contrários ao que o governo atual quer ou deseja. Ser amigo do ex-presidente não é ser inimigo do Estado angolano. Portanto, a inteligência de Estado não veria absolutamente nada de errado ao Nagrelha de mostrar-se simpático e fiel ao Eduardo Santos. Não haveria absolutamente nada de tão grave nisso. Não há nem um pouquinho grave, para não dizer tão grave, nem tem um pouquinho grave. As pessoas não podem ter a vida em perigo porque estão a questionar a idoneidade de um presidente. As pessoas não podem perder as vidas porque questionaram as receitas do país que não estejam sendo bem distribuídas. A política, ela só é perigosa quando ela está sendo gerida por bandidos. É quando bandidos estão no comando de um país, nessas circunstâncias a política ela é perigosa. Mas nesses tempos tão difíceis, é preciso homens à altura de vir com esta coragem que estou a fazer aqui e chamar esses homens de bandidos. Porque nós temos que contrariá-los, nós não podemos aplaudir um governo que assassina. Nós não podemos temer, porque nós o estaríamos temendo com medo da morte, só que a morte é certeza absoluta, que até eles também terão. A morte é certeza absoluta. Nós não podemos nos acovardar sobre pena que seremos mortos, porque senão nos vão matar. Eles também vão morrer na mesma. Eles não terão dinheiro para comprar a morte. Eles não terão condição, nem poupança, absolutamente nada farão para permanecerem-se vivos quando a morte lhes bater à porta. Todos os grandes tiranos foram-se, partiram, têm partido anos após anos. Têm partido. Então nós angolanos temos que defender, eu falo isso em memória, a alma do Nagrelha. Eu espero que nós tenhamos consciência e temos que vir aqui a público e proteger mais vidas. Proteger mais vidas é tirarmos o MPLA da gestão dessa pátria, porque ele nos mata pelo poder, ele nos mata para gerir o dinheiro, para roubar. É para eles roubarem à vontade, não para eles governar. Se nós formos muitos com coragem, vamos inibir as práticas de assassinatos do gênero. Somos assassinados por pessoas que se fazem próximos e nos envenenam pela água, pela comida, pelos lençóis, por 1001 forma que nós não temos como nos defender. Você não se pode defender da sua esposa, você não se pode defender dos seus filhos, você não se pode defender dos seus sobrinhos, você não se pode defender das pessoas que te são parentes, você não pode se defender. É aí que o MPLA se agaba que ele é super inteligente, quando na verdade ele é mau, ele é sanguinário.
E nós não podemos respeitar uma instituição sanguinária. Nós não queremos um Estado que assassina, mata. Nós não queremos. Eu não quero, espero que você também que está a ouvir, não queira. Porque algum momento você, hoje estás no MPLA, no top, amanhã o MPLA vai te caçar. Nós vimos o Eduardo Santos numa situação de extrema vulnerabilidade, com os agentes de segurança pertencentes a João Lourenço a cuidar da casa onde ele está, a infiltrar pessoas dentro da casa dele, as filhas aos prantos. Nós vimos isso. O que mais você espera ver? Se um homem que foi a última voz do MPLA terminou como terminou na mão do MPLA, por que nós não podemos unir forças para dizer nós não queremos um governo assassino? Pois é, isso é uma reflexão também que só vou fazer aqui mais uma parte, que eu vou já terminar. Mas isso é verdade. Vamos pensar aqui uma coisa. O antigo Presidente da República foi quem nomeou o atual Presidente da República. E o atual Presidente da República entrou no poder com uma agenda de combate à corrupção. Agenda que, para mim, muito bem. O problema desta agenda é que ele combateu a corrupção a quem lhe pôs no poder. A minha pergunta é, se o Zedu que pôs o Joló no poder era corrupto, antes de Joló entrar no poder, o Joló era o quê? Quem ensinou o Joló tudo aquilo que ele sabe? Foi o corrupto do falecido ex-presidente da Angola. Porque foi ele que o nomeou para aquele cargo. E ele faz um combate, ou seja, o mestre ensinou o aluno cresce e vai querer bater no mestre. Foi o que aconteceu. E uma das ligações muito fortes que representaria ainda hoje, ou que manteria a força do Zé dos Santos ainda hoje viva, é o Nagrelha, é o Naná. Era o Naná. E tal como o Cota Abdul disse muito bem, um músico com a popularidade do Naná podia-se fazer quem ele quisesse. Não tem inteligência, não tem capacidades, não tem estudos. Papá, quem manda é o povo. Se o povo quer te pôr lá, você vai entrar lá. E o Naná certamente, como o Cota disse, podia ter algum tipo de liderança política no partido em Angola. E a massa, o povo, ia seguir o candidato que ele fosse apoiar. Que, pelo que deu a entender na entrevista do Fly Podcast, não seria o João Lourenço. Estão a perceber a lógica da coisa? O Matias Damasio, acho que é o Matias Damasio, né? É o Matias Damasio. O Matias Damasio também, se falasse alguma coisa. O Matias também andava lá com o Zedu. Não era tropa do Zedu, Matias. Você também fala só porque não, o Zedu não fala do Zedu. O Matias fez o que ele fez. Matias, ele pensou nele. E na vida dele. E no bolso dele. E ficou caladinho. João Nagrelha, como é um gajo do povo, é um gajo puro, verdadeiro, sincero, com coração, com caráter. Disse o que disse e sofreu as consequências que sofreu. Para terminar, acabar aqui o raciocínio do Cota. Porque você está a achar, eu é quem estou a falar as coisas graves e a morte virá à minha direção. Você se engana. Também vai à sua direção, jovem. O Senhor vai também, senhora, vai à sua direção na mesma. O MPLA é uma craveira, é o símbolo da morte. É a morte por incompetência, pela falta de políticas claras de saneamento público e básico. O MPLA é o símbolo da craveira, por uma educação que não liberta. O MPLA é o símbolo da craveira, por uma justiça seletiva. O MPLA é o símbolo da craveira, pela censura, por uma imprensa que não liberta. O MPLA nos mata de todas as formas. Eu deixo a vocês um grande abraço. É por Angola. Ok, meu povo. É por Angola. Não vou aqui tomar partidos, dizer que sim, que o Naná foi, ou dizer que sim, que ele morreu de causas naturais, porque o caso está realmente muito estranho. Muito estranho. Eu não vejo sentido lógico em todo este processo, depois do Fly Squad, até a morte do Naná, até a manifestação de grandes personalidades angolanas,
ou pessoas que têm alguma influência no povo angolano, que realmente põem em causa esta certeza de que o Naná morreu, faleceu de causas naturais. A minha opinião particular é esta. Eu desconfio de que o Naná não morreu de causas naturais. Por todos estes motivos que tivemos aqui a ouvir comigo, que eu tive a ouvir com vocês, pela pessoa que o Naná representava, embora não conheça o Naná pessoalmente, mas pela pessoa que ele apresentava ser, uma pessoa que embora tivesse os seus problemas, mas uma pessoa que gostava de se cuidar, gostava de comer bem, gostava de estar bem, gostava de, né, bangão, gingão, né? Portanto, não acredito que o Naná do dia para a noite ia ser assim, ia perder assim o arcabouço físico, ia perder ia ficar debilitado do dia para a noite. E o que ouvimos aqui foram acusações muito graves, muito graves. O Fly Squad envolvido, a mulher dele enganada, o governo angolano envolvido. E o Cota Abdul, na minha opinião, foi o Cota que deu uma explicação mais equilibrada para o verdadeiro motivo da morte do Naná. Ok? Queria só partilhar isso com vocês. Não conheci o Naná pessoalmente, gostava muito do Naná, gosto muito do grupo Os Lambas, sempre gostei. Para mim são o melhor grupo de Kuduro de todos os tempos da banda. E mesmo que eles não fossem um grupo de exceção 1, que o Bruno King também arrebenta, o Lamba, o Negrela também arrebenta, portanto aqui havia realmente talento puro, merecido e do qual o povo amava e se identificava. Ok? Então é isso, meu povo. Quero terminar com esta reflexão com vocês. Quero saber a tua opinião. Deixa aí em baixo, escreve aí em baixo alguma coisa que tenhas relevante a este assunto, que possa ser falado, que eu possa falar. Envia, vamos trazer aqui. Mas que as circunstâncias em si da morte do Naná são estranhas. O Cota deu o exemplo do Bob Marley, eu posso dar o exemplo do Cota Sebem, que escapou, entre muitos outros que escaparam e muitos outros que ficaram. Mesmo até o caso do falecido presidente de Angola, o José Eduardo dos Santos, vocês viram a controvérsia que houve ali entre a mulher, entre as filhas, entre o presidente, entre perceber quem que tinha poder sobre a vida ou os restantes dias de vida do falecido presidente. Havia ali... também não foi natural. Então, tudo indica que para isto também não tem sido uma coisa natural. Mas, como Deus diz, não há nada que não esteja oculto, que não venha descoberto. Não há nada debaixo dos céus que seja encoberto nos céus. Portanto, acredito que mais revelações virão. E a esperar, meu povo. Deixem a vossa opinião. O que é que vocês acham? Deram um golpe no Naná, ou o Naná levou um golpe de Deus? Quando digo de Deus, naturalmente, nós todos vamos morrer, nós todos devemos partir. Então chegou realmente a hora do Naná e Deus o tomou para o seu leito. Ou o Naná foi empurrado a ir mais cedo para o leito. Ok? Deixa a vossa opinião, vamos continuar a seguir aí. O meu nome é Milton G, General G, para vocês aí, família boa. Inscrevem-se no meu canal, Da Zona para o Mundo. E nós estamos aí, mano, Da Zona para o Mundo. God bless all you. Salute. Peace.